Bom, gente, agora a gente vai falar sobre as representações das cadeias orgânicas. Então, na outra aula, eu já desenhei uma cadeiazinha ali e tudo pra gente pensar nas representações, mas vamos entender de onde saem esses desenhos, ok? Na pastinha de vocês tem os nomes de cada representação bonitinha, mas não vou colocar aqui não por motivos de espaço. Bom, a primeira representação que a gente vai considerar é a representação chamada de fórmula molecular. Então, o que é a fórmula molecular? Nesta forma de representação, que a gente usa desde o primeiro ano, a gente representa os elementos químicos que estão presentes, então, nessa nossa molécula. Então, aqui, no caso, a gente tem átomos de carbono e de hidrogênio, e a gente representa a quantidade desses átomos. Então, nós temos 5 átomos de carbono para cada 12 átomos de hidrogênio. Só isso. Tudo agrupadinho assim. Aí, qual que é a questão? Essa forma de representação, ela não nos fala nada sobre a organização desses átomos no espaço. Eu sei simplesmente a quantidade que eu tenho de um e do outro, ok? E outra coisa importante, substâncias orgânicas, por padrão, por regrinha aí, a gente começa escrevendo o carbono primeiro, tá bom? Então, sempre vai começar carbono, alguém aí em seguida. E aí, já que essa forma de representação, ela não me orienta muito sobre não orienta nada sobre a disposição no espaço, a gente precisa utilizar outras representações. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma representação mais abertona, que ela é chamada de fórmula estrutural plana ou de traços. Qual que é a ideia dessa fórmula? A gente vai representar todos os átomos como se eles estivessem todos no mesmo plano, tá? Então, a gente vai ignorar a nossa discussão lá inicial dos carbonos tetraédricos, que tem átomos saindo, entrando no plano, não sei o que. A gente vai desenhar todos como se estivessem no plano e se o ângulo, e como se os ângulos entre eles fossem de 90 graus, tá? Como que eu vou começar essa representação? É sempre bom a gente começar pelos carbonos, que eles que compõem a nossa cadeia, né? Então, aqui a gente tem 5 átomos de carbono, vou colocá-los em sequência. Deixa eu puxar aqui para baixo, para cadê todo mundo que eu tenho que colocar lá em cima. Pronto. Coloquei meus átomos de carbono em sequência. O que a gente sabe? Isso é uma cadeia carbônica porque um carbono está ligado diretamente ao outro. Eles estão ligados como? Via ligação covalente. No nosso caso aqui, eles estão ligados por ligações simples. Vai ser sempre simples? Não. Mas nosso exemplo aqui, ligação simples, a gente vai falar depois das ligações duplas e triplas que aparecem aí, tá? Então, deixa eu aumentar esse carboninho, ficou menor que os outros, coitado. Continua menor, vai ficar. Então, entre esse átomo de carbono e esse outro átomo de carbono, ligação simples, coloca um traço. Entre estes dois aqui, outra ligação simples, simples, simples. Acabou. Entre os carbonos, acabou. Acabou a minha molécula? Não, ó. Eu tenho 12 hidrogênios ainda para entrar ali. Como que eu vou representar esses hidrogênios? A gente sabe que o hidrogênio ele tem apenas um eletrinho. Então, ele só pode fazer uma ligação simples. Então, esses 12 átomos de hidrogênio que estão ali, eles têm que ser distribuídos entre todos estes átomos de carbono, ok? Para saber quantos hidrogênios eu vou colocar em cada carbono, eu vou olhar pro carbono. Então, pro carbono por quê? A gente sabe que o carbono é tetravalente, faz 4 compartilhamentos. Aqui, como representado, este átomo de carbono está fazendo apenas um compartilhamento. Já este outro átomo aqui de carbono, ele está fazendo quantos compartilhamentos? 2. Então, pensando nesta lógica, este átomo de carbono aqui, ele precisa de mais 3 compartilhamentos. Então, vou desenhá-los. Então, ó, uma ligação simples, outra e outra. E este carbono aqui, ele precisa de mais 2 compartilhamentos. Então, uma ligação simples e uma ligação simples. Como que eu tenho certeza que aqui eu tenho que colocar apenas ligação simples? Porque o átomo que eu vou ligar ali é o hidrogênio e ele só faz uma ligação. Então, eu nunca jamais vou colocar lá o hidrogênio colocando dupla. Não pode. Hidrogênio faz
uma ligação, ok? Ele não tem elétrons suficientes para fazer mais que isso, não, tá? Então, vamos continuar. Então, esse carbono, 2 compartilhamentos, faltam 2. 2 compartilhamentos, faltam 2. 1 compartilhamento, faltam 3. Coloquei todos os compartilhamentos possíveis ali, que tem que acontecer. Aí eu vou completar quem tá faltando, que é o hidrogênio. Então, hidrogênio, hidrogênio. E vamos completando aqui até fechar todas as ligaçõezinhas aqui. Feito isso, o que a gente observa? A quantidade total de hidrogênios distribuída está exatamente igual à quantidade que está aqui na nossa fórmula molecular. Isso significa que este meu desenho está respeitando exatamente esta quantidade aqui. Então, eu estou representando a molécula certinha. Todas as moléculas com essa quantidade de átomos aqui vão apresentar esta configuração? Não. A gente vai ver que isso nem sempre acontece, tá? A gente vai ver que a gente poderia representar esse desenho de outra forma e ter exatamente essa mesma quantidade. Mas esse é assunto lá pra frente, quando a gente falar de isomeria. Voltando nas nossas representações, vejam que essa representação aqui é boa, dá pra gente, né, enxergar a geometria, a disposição no espaço e tudo mais, mas lembrando que aqui a gente não está respeitando a geometria dos carbonos. A gente fez uma representação totalmente plana que a gente vai usar muito, tá bom? Mas aí, eu não quero desenhar a molécula tão aberta assim, ela poderia estar um pouquinho mais fechada, mais condensada. Como que eu posso fazer isso? A gente faz a fórmula que a gente chama de fórmula estrutural parcialmente condensada. Parcialmente condensada por quê? A gente vai condensar partes da molécula. Partes a gente vai deixar mais aberto, representando a estrutura mesmo. Vamos fazer isso como? Ó, vamos começar por este carboninho aqui. Este carboninho, então, um carboninho ligado a 3 átomos de hidrogênio. Como que eu posso condensar essa representação? Eu posso fazer que nem a gente usa aqui na fórmula molecular. Tá que vai caber? Vamos ver se vai caber. Vou tentar fazer caber. Coloco lá meu carboninho e o átomo de hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3. Pronto, condensei essa informação inteira com esse CH3, ok? Vamos para o carbono seguinte. Para chegar no carbono seguinte, na minha representação, eu tenho essa ligação simples aqui e eu vou mantê-la. Ponho lá o tracinho. Para este carbono, eu vou fazer a condensação. Então, de novo, condensar é o quê? Você agrupar. Então, eu coloco carbono e a quantidade de hidrogênios que tem ligados a ele. Então, 2 hidrogênios. Tracinho, porque eu tô chegando no próximo carbono. Então, este carbono aqui tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então, carbono, hidrogênio, 2. Acabou. Vou pro próximo. Tracinho, que a ligação ainda tá ali, não posso esquecer dela. Próximo carbono. Então, carbono, hidrogênio, 2. Devia ter redado de queima pra cá, não vai caber. Tracinho, tô aqui. Último carbono. Este último carbono é um CH3. Eu fui só diminuindo, né? Fui só diminuindo a cadeia. Vou passar um traço aqui. Vou separar para não ter que começar tudo de novo. Pronto, ó. Representei a mesma cadeia de uma forma mais fechadinha, mais condensada. Dependendo do que eu estiver fazendo, isso aí me resolve? Resolve, tá? Então, a gente escolhe qual representação usar, dependendo do que você estiver fazendo. Próxima representação. Eu posso condensar isso aqui ainda mais. Percebam que, para sair daqui e vir para cá, o que a gente fez? A gente retirou os tracinhos das ligações covalentes entre o carbono e o hidrogênio. Então, a gente condensou dessa forma. Então, aqui, a gente vai condensar mais uma vez, fazendo a mesma coisa, tirando os tracinhos que restaram. Então, a gente vai mexer agora nas ligações entre os carbonos. Então, essa forma de representação
É a fórmula estrutural totalmente condensada, que é o quê? Então, tirando os tracinhos... essa aqui eu vou representar diferente. Esse primeiro carboninho. Quando a gente tem essa representação aqui, esse CH3, que aparece tá nas pontinhas da cadeia, é costume a gente, ao invés de escrever CH3, escrever H3C. Por que a gente faz isso? Quando a gente faz essa representação CH3 e o tracinho, pode ser que dê a entender que este hidrogênio está ligado no carbono. Então, a gente costuma inverter essa posição aqui. Aí você fala, mas no resto também pode dar a entender. Sim, mas enfim. Vocês vão ver que essa representação do H3C, ela aparece muito. Então, eu já vou colocar ela aqui pra gente acostumar, tá? Então, H3C, que é a mesma coisa de CH3, porque entendam que se eu represento... Deixa eu pegar um modelinho aqui, deixa eu ver. Ó, vou pegar esse aqui. Se eu represento a molécula assim, ou represento ela assim, a molécula deixou de ser a molécula só porque eu virei? Não. Então, quando eu desenho a molécula, é simplesmente o jeito que eu escolhi para colocar essa quantidade de átomos que eu tenho no papel. Então, tanto faz eu desenhar a molécula assim, desenhar ela assim, desenhar assim, ou escrever H3C, tá? Por que tanto faz? Eu estou mantendo a quantidade de átomos, estou mantendo quem são aqueles átomos, então eu não alterei nada, eu só alterei o jeito que eu escrevi. A molécula lá continua a mesma coisa, beleza? Voltando. Então, o H3C ou CH3, vou tirar esse tracinho. Então, o que vem em seguida? CH2. Vou tirar o próximo tracinho, CH2. Vou tirar o próximo tracinho, CH2 de novo. Então, aqui, ó, já temos 4 carbonos. Falta só esse carbono aqui. Então, eu tiro aquele último tracinho e acabou, ó. Então, vejam que a quantidade de carbonos continua a mesma e a quantidade de hidrogênios também continua a mesma. Então, a gente está respeitando a nossa molécula inicial lá, beleza? Próxima representação. Será que vai caber ali embaixo? Vamos ver. Acho que não. Acho que eu vou apagar essa aqui. Que ela não vai caber aqui, não. Eu vou apagar isso tudo aqui e vou deixar esse espaço todo para a próxima representação, tá? Lembrando que isso tudo tá na apostila. Que a próxima, ela é mais volumosa. Deixa eu tirar meus numerozinhos aqui, senão não vai fazer sentido, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair disso aqui e chegar na próxima representação, que ela é chamada de estereoquímica. O que é essa representação de estereoquímica? Na estereoquímica, a gente respeita a geometria, a gente respeita a disposição no espaço. Vejam que essa aqui é a nossa molequinha C5H12. Então, o nosso modelinho, não é ela, né, gente? A representação da nossa molequinha. Então, a gente tem esse modelinho, como acho que eu falei no outro vídeo dele, que a gente foca mais aqui na questão das ligações. Então, nesses encontros aqui, a gente tem os átomos de carbono, beleza? E aqui as hastes representam as ligações com os outros átomos. Vejam a diferença desta representação para essa aqui, ó. Aqui, nenhum ângulo está sendo respeitado. Que aqui a gente vê que são todos carbonos tetraédricos e a gente observa os ângulos de 109,5, átomos saindo do espaço, do plano, entrando no plano. Aqui não, tá tudo no plano, tudo totalmente plano, ângulo de 90 e tudo mais. Então, a próxima representação, ela considera, ela respeita a geometria. Então, nós vamos ter que levar isso aqui para o papel. Aí vem a dificuldade da pessoa aqui que não tem visão espacial lá, essas coisas. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela representação das cunhas. A gente vai usar tanto a das cunhas quanto aquela outra que é mais simples, que a gente só colocou o tracinho tortinho, tá? E aí, só por uma questão de simplificar a mesma coisa, eu vou colocar todos os átomos no mesmo sentido, ó. Então, aqui, ó, todos estão aqui saindo do plano. Deixa eu virar, né? Claro, senão vocês não vão conseguir ver. Então, esses aqui todos estão, ó, saindo do plano e esses aqui todos entrando no plano, ó. Que eu vou desenhar a molécula assim. A mesma coisa embaixo, tá? Vou colocar os que estão embaixo todos saindo do plano
esses dois aqui, eita, esses dois aqui e os de trás entrando no plano. E lembrando que esses que estão aqui formando este matinho, que nós vamos desenhar super, essa ideia de matinho, estão no mesmo plano. Como que eu vou representar esta representação? Começar esta representação. Vou começar de novo pelos carbonos, vou começar então pela minha cadeia central. O que eu vou fazer, ó? Carbono, tentar segurar aqui e desenhar ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer carbono, comecei por este aqui, ok? Próximo carbono, este aqui. Entre este carbono e este, o que eu tô vendo? Ó, eu tenho essa ligação que tá no plano, vejam que ela tá paralela ao quadro, então isso significa que ela tá no plano, ela tá paralela. E ela tá o quê? Tortinha, ela tá para baixo, ok? Cheguei no próximo carbono, coloco ele aqui, que não precisa encostar. Deste carbono para o próximo, ó, eu tenho outra ligação que também está no plano, então também vou fazê-la tortinha subindo, ok? Cheguei nesse carbono aqui, pronto. Desse carbono para este aqui, eu tenho mais uma ligação que também está no plano, então vou colocá-la aqui para baixo, carbono. Deste carbono para este, eu tenho também mais uma ligação que está no plano, então vou desenhá-la e representar meu carbono. Pronto, fizemos todos os carbonos e todas estas ligações que estão no plano. Agora, a gente vai representar essas ligações que não... Aliás, antes disso, vejam que no plano, além dessas ligações entre os carbonos, a gente tem essa aqui e essa na pontinha de cá. Essas duas ligações, elas estão sendo feitas com hidrogênio, por isso que não desenhamos elas ainda. Então, vamos colocar de uma vez, ó. Então, essa aqui tá no plano para baixo. E essa aqui também está no plano e para baixo, certo? Depois a gente completa com os hidrogênios. Por enquanto, vamos só colocar as ligaçõezinhas. Vou começar com essas aqui de baixo, ó. Vejam que aqui, ó, vocês conseguem perceber que essa aqui tá saindo do plano? Vou virar tudo, senão vocês vão conseguir ver. Essa tá saindo do plano e essa também. Vou voltar aqui pra gente não perder o nosso referencial aqui. Então, eu vou desenhar essa que tá saindo do plano e essa que tá saindo. Lembram que quando a gente falou o jeito de representar saindo do plano ou entrando no plano, a gente utiliza as cunhas. Então, já que ela tá saindo do plano, eu vou desenhar uma cunha cheia, que é a cunha coloridinha. Pronto. Desenhei ela saindo do plano, certo? Já a que tá aqui atrás, vou fazer ela de uma vez. A que tá aqui atrás, ela está entrando no plano. Então, como que eu vou desenhá-la? Cunha tracejada, tá? Então, cunha tracejada, a ideia é que elas tenham mais ou menos o mesmo tamanho, as minhas não estão necessariamente. Então, cunha tracejada entrando no plano. Vou para essa aqui, ó, saindo do plano. Opa, virei o trem. Saindo do plano, de novo, ó. Vou desenhar a cunha bonitinha, coloridinha, saindo do plano, entrando no plano. Tracejada. Fiz aqui as ligações de baixo. Vamos para as de cima. Então, vou começar aqui pela pontinha. Então, neste carbono aqui, ó, temos essa ligação, vou virar ela um tiquinho. Essa ligação saindo do plano e essa outra entrando no plano. Vamos ajeitar de novo. Esse modelo, ele é meio coisa que eu virando sozinho. Rebelde. Então, vamos lá. Ligação. Saindo do plano. Ligação. Entrando no plano. Ok? Mesma coisa para essa aqui. Saindo do plano. Entrando no plano. E aqui também, mesma coisa. Pronto. Nossa, isso aqui ficou horrível, hein? Ficou muito ruim essa minha representação aqui. Vou fazer de novo. Melhorou um tiquinho.
Pronto, fizemos todas as ligações que estão entrando ou saindo do plano. O que está faltando? Hidrogênio. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio, hidrogênio. Vamos completando os hidrogênios. Vejam que essa representação é a mais completona. Ela nos dá informações muito importantes quando a gente vai trabalhar com reações orgânicas e tudo mais. Mas é difícil ficar desenhando. É assim, né? Mesmo com o modelo, não sei o que, eu olho assim, vixe, como é que eu vou desenhar quem tá entrando no plano, quem tá saindo do plano, não sei o que, né? Então, um jeito que a gente tem de simplificar essa representação é fazer o quê? Ao invés de usar as cunhas, a gente vai só representar traços. Então, ao invés de colocar esse tanto de cunha, eu vou tirar e vou colocar traços. Vou fazer ela ali menorzinha, vamos ver se vai caber. Se não couber, eu faço de novo. Então, ó, novamente eu vou começar aqui pela parte central, ok? Então, carbono, 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 carbono. Olha, eu desenhei ela ao contrário. Veja o que eu fiz. Falei com vocês que é a mesma coisa, ó. Eu tava desenhando assim, aí ali eu comecei a desenhar ela assim, ó. Virei ela ponta cabeça, cabeça para baixo. Vou fazer do mesmo jeitinho, senão vai dar um nó na cabeça de vocês aí. Mas a gente tem que começar a trabalhar essas representações, essas viradas de molécula na nossa mente, que nem sempre vai estar representada da mesma forma, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Fiz toda a minha parte de carbonos. Vou completar os hidrogênios. Então, onde é cunha, seja cheia ou tracejada, vou colocar tracinho. Onde era tracinho, fica tracinho mesmo, que a ligação já estava no plano. Então, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Vou colocando hidrogênio torto, hidrogênio, hidrogênio. Já até cansei. Hidrogênio, hidrogênio. Ai, vai caber meu hidrogênio. Coube meio apertado do torto ali. Pronto. Então, vejam que a gente tem... Vou até colocar um destacado. A gente tem esta forma aqui de representação, esta segunda forma de representação e essa terceira forma de representação que a gente está vendo mais a questão da geometria, da disposição desses átomos no espaço. Aí agora eu pergunto para vocês, é fácil ficar fazendo esses desenhos? A gente fala e com o tempo a gente acostuma, a gente rabisca isso aí para todo lado. Mas, se eu tenho uma cadeia, sei lá, com 20 carbonos, ou nem precisa de tanto, com 10 carbonos, eu vou me atrever a ficar fazendo essa representação? Não, só se for realmente necessário. Se eu puder utilizar outra forma de representação, eu vou utilizar. Ou então, por exemplo, eu preciso destacar um pedacinho específico da cadeia. Aí eu faço essa representação usando a estereoquímica. E o restante eu uso uma representação mais condensada, nada me impede, ok? Aí, então, para facilitar essas representações, aí agora eu vou fazer um caminho meio contrário. Vejam bem, o que nós vamos fazer. Eu vou usar essa aqui que ela tá maior, tá? Vou apagar essa aqui, porque o nosso quadro já tá todo emboladíssimo. Vou apagar essa outra aqui e vamos usar esta aqui, pra gente discutir a nossa forma mais simplificada. Então, vejam bem. Olhando aqui para este modelinho, tortei o trem todo. Deixa eu ver, tá do mesmo jeito? Não, virei ela de novo, olha só. Olhando aqui para o nosso modelinho, vou apoiar ele aqui novamente. Vocês concordam comigo que se eu não tivesse essas hastezinhas aqui, que estão representando as ligações que estão saindo do plano, entrando no plano e tudo mais, sobraria apenas essas ligações que ligam os carbonos, ligações que ligam, né? As ligações que unem os carbonos. Vocês conseguem enxergar que está formando tipo um matinho? A nossa ideia é partir, então, dessa representação maior, mais complexa, e chegar nessa ideia aqui, ó, de só ter essa parte central, que são essas ligações entre os carbonos. O que nós vamos fazer? O combinado desta representação é: todos os hidrogênios podem ser omitidos.
E uma vez que eles são omitidos, as ligações deles, os tracinhos que representam as ligações deles, também serão omitidos. Então, eu vou fazer o quê? Vou apagar todo o meu desenho que eu tive tanto esmero para fazer. Então, ó, estou apagando as representações tanto do átomo quanto da ligação que ele estabelece com o carbono. Apaguei todos os meus hidrogênios. Aí o nosso combinado fala o seguinte também. Além de apagar os átomos de hidrogênio e os tracinhos das ligações deles, a gente pode apagar os átomos de carbono. Então, o que eu vou fazer? Tiro esta letra C, tiro essa, mais uma, mais uma, mais uma. O que sobrar? As representações das ligações entre os carbonos. Mas eu posso deixar esse negócio solto, assim, aleatório no mundo? Não. O que eu vou fazer? Eu vou unir, ó. Vou juntar esse tracinho que tá perdido com esse outro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou alongar aqui um tiquinho para poder ver se junta a coisa toda. E aqui também. Pronto, juntei. Aí eu vou voltar a olhar aqui para o meu modelo, ó. Vocês enxergam, ó, quase que encaixou perfeitamente. Vocês enxergam que uma coisa tá meio que sobrepondo a outra, ó. Vou olhar só para esses traços, ó. Esse e esse. Tudo isso aqui que tá no entorno, eu omiti. Sobrou esse esqueletão aqui do meio. Esse jeito de representar uma cadeia carbônica é chamada fórmula de linhas. Eu vou dar um destaque lindo para ela aqui, porque é o jeito mais fácil de desenhar, é o jeito que eu mais amo desenhar, que é o mais rápido, tá? E isso aqui me dá uma informação, assim, danada. Então, de novo, qual que é o nosso combinado para representar a fórmula de linhas? Vou até colocar aqui, ó. Omitir hidrogênios. Então, novamente, não é que o hidrogênio não exista. Ele existe, ele está aqui representado. Só que essa representação ela está subentendida. Vamos pensar assim, tá? Então, a gente vai omitir os hidrogênios, vai omitir os carbonos e a gente vai representar os demais átomos. Então, o que é isso? Daqui a pouco nós vamos chegar aqui, representar os demais átomos. E a gente vai combinar também que vou apagar, por fim eu vou apagar a nossa molequinha. Vou trazer ela para cá. E a gente vai combinar também que todos os vértices, todos os encontros aqui de linhas e as pontinhas soltas representam carbonos. Então, vértices e pontinhas, vou colocar assim, pontinhas, representam carbono. Ok? Então, vamos desenhar a fórmula de linhas outra molécula, que não aquela que a gente já fez, que aquela ali já vimos como é que é. Vou colocar, deixa eu pensar aqui, vamos desenhar o etanol, que a gente conhece. Então, o etanol, vou começar pela fórmula estrutural dele condensado, parcialmente condensado. Então, o etanol é CH3, CH2, OH. Pronto. Então, a gente tem todos os átomos de carbono e a hidroxila aqui que confere, né, o termo e álcool para essa molequinha. Como que eu vou sair disso e chegar na fórmula de linhas? Qual que é o nosso combinado? Vamos omitir os hidrogênios. Então, eu já sei que esses hidrogênios não serão desenhados. A gente viu também que a gente vai representar as ligações entre os carbonos. Então, eu vou começar representando o carbono. Mas, eu tenho que fazer reto ou tenho que fazer tortinho que nem tá ali? Qual que é a lógica? Esse carbono aqui, ele tá fazendo apenas ligações simples. Eu sei que ele tá fazendo só ligações simples, porque tem 3 átomos de hidrogênio ligados nele e mais uma ligação aqui, ou seja, tem 4 compartilhamentos.
Então, eu sei que esse carbono é um carbono tetraédrico. E esse aqui, a mesma coisa. Portanto, eu posso representar seguindo essa ideia do matinho que vai se formando, tá? Então, eu vou começar como? Ó, vou colocar pontinhos. De início, eu vou colocar pontinhos pra gente acostumar. Pra fazer de outra cor o pontinho. Pra gente fazer ligação de pontinhos aí. Vou colocar aqui um pontinho que tá representando meu primeiro carbono. Meu segundo carbono, eu vou representar com um pontinho também. E a gente viu que, então, os dois são tetraédricos. Eu vou seguir a minha ideia do matinho, beleza? Para unir um carbono ao outro, nós vimos que é permitido, a gente tem que fazer um tracinho. Então, eu representei qual ligação? Essa ligação aqui. E as ligações do hidrogênio, elas estão aqui, ó. Todo mundo tá vendo, ó. Tem 3 hidrogênios aqui ligados, ok? Neste carbono, ó, os 2 hidrogênios também estão aqui ligados. Só que acabou a nossa molécula? Não. Tem um oxigênio aí na história. Aí eu volto lá nos nossos combinados. Vou omitir hidrogênio, vou omitir carbono, mas eu vou representar os demais átomos. O oxigênio se inclui na categoria demais. Como que eu vou representar o oxigênio? Esse átomo de carbono, como a gente viu, ele é tetraédrico. Então, ele tem 4 compartilhamentos. O próximo compartilhamento, próximo compartilhamento que esse átomo vai fazer, eu vou colocar ele no plano também, porque eu estou partindo de uma representação mais simples, então eu estou fazendo as ligações que estão no plano, para não ter que ficar fazendo as cunhas, aquela coisa toda. Então, de novo, ó, carbono, este aqui, a outra bolinha, carbono, então eu representei essa ligação entre eles. Qual o próximo átomo que eu vou representar? O oxigênio. Entre este carbono e este oxigênio, eu tenho mais uma ligação. Então, o que eu fiz? Este tracinho. Então, este tracinho é a ligação entre este carbono e este oxigênio, ok? Vou deixar assim solto? Não, porque a gente viu que pontinha solta representa carbono. Então, se eu parar aqui, eu estou representando outra molécula, não estou representando essa aqui, não. Então, para continuar a minha representação, vou fazer o quê? Representar o oxigênio. Coloco ele lá. Parou aí? Ainda não. Por quê? O oxigênio, a gente sabe que ele está na família 16. Ele faz 2 compartilhamentos para ficar estável, porque ele tem 6 elétrons de valência. Se eu representar apenas assim, eu estou falando que está faltando compartilhamento para esse oxigênio. Ele tem que fazer 2. Aqui só tem 1 representado. Como que eu vou fazer, então, para contar que esse oxigênio está completo? Eu vou representar quem está ligado a ele, no caso, hidrogênio. Ah, mas eu não falei que eu vou omitir hidrogênio? Eu vou omitir hidrogênio se ele estiver ligado ao carbono. No caso desse hidrogênio aqui, ele está ligado ao oxigênio. Então, ele eu não posso omitir, ok? Então, guardem isso aqui. Eu só vou omitir hidrogênio ligado a carbono. E aí, acabou. Representamos o etanol de 2 formas, ó. Tem aqui a fórmula estrutural parcialmente condensada e aqui a gente tem a fórmula de linhas. Essas bolinhas aqui a gente vai ficar fazendo? Não, fizemos aqui só pra gente começar a pensar, tá? Então, a representação vai ficar assim, bonitinha. Eu poderia ter começado reto aqui? Poderia. Se você começasse reto, o que ia acontecer? Você tem que lembrar que a ligação que você está fazendo, ela está no plano. E que a ligação seguinte, que no caso essa aqui, também está no plano. E que as duas, então entre elas aí a gente tem aquele ângulo de 109,5 que a gente, enfim, está tentando representá-lo. Então, o que eu não devo fazer é fazer uma reta e a outra reta. Porque no final das contas eu estou representando o quê? Uma única ligação com um traço grande. Então, a próxima ligação, eu tenho que representar, tenho que obedecer, representar o ângulo. Ou eu jogo aqui para baixo, nossa senhora. Será que vocês estão conseguindo ver? Acho que não. Vou fazer aqui do lado. Reto. Ou eu jogo aqui para baixo, representando o ângulo, tentando respeitá-lo. E aí coloco o meu
OH, ou eu jogo isso aí pra cima. Tanto faz, que é aquela história que eu falei com vocês de girar a molécula. Então, tanto faz eu desenhar a molécula assim ou assim, tá? Continua sendo a mesma molécula, ok? Fica, assim, posso desenhar? Posso, se eu quiser, mas fica feio. Eu gosto de desenhar assim porque fica mais bonitinho. Mas de forma alguma é errado fazer essa primeira ligação, esse primeiro traço reto, tá? Porque o que vai determinar se você está fazendo certo ou não é o seu segundo traço. Se ele tá aí com o ângulo de 109,5 e a gente chuta que tá, vamos dizer que tá. Certo? Eu vou fazer só mais uma fórmula de linhas para uma molécula um pouco maior, porque acho que é a representação que mais dá dúvida na hora que vocês têm que desenhar a cadeia. E olha, é a que eu mais amo na vida. Gente, eu vou finalizar o vídeo, que eu tive que cortar aqui, tá? Vou só então fazer a representação de uma cadeia, tá? Vamos pegar aqui uma cadeia CH3, CH2, não, vamos mudar. Vou colocar um pouquinho mais complicado. CH3 aqui, vou descer um CH3 pra cá, ok? Então, como que a gente vai fazer a conversão dessa cadeia para a fórmula de linhas? Então, o que a gente tem que lembrar? Eu sempre vou escolher um carboninho aí para começar. E eu tenho que lembrar que esse carboninho, ele é uma pontinha solta aí da minha cadeia. Então, por exemplo, vou começar desse carbono aqui. Vou fazer aqui. Então, eu vou começar chamando ele de um pontinho, tá? Desse carbono para esse, eu tenho uma ligação simples acontecendo ali. Então, a gente já viu que para representar essas ligações na fórmula de linhas, a gente vai fazendo aqueles matinhos. Por que aqueles matinhos vão surgindo? Aqui a gente só tem carbonos tetraédricos, ok? Então, eu posso puxar para baixo ou para cima. E eu que vou escolher para onde que eu vou puxar. Vou puxar aqui para baixo. Então, esse traço para baixo corresponde a essa ligação aqui. Então, do outro lado, vamos dizer assim, dessa ligação, eu tenho quem? Este carbono. Então, ele está aqui, ó, ele está nessa pontinha solta. Na sequência desse carbono, eu tenho mais uma ligação simples e mais um carbono. Então, como que eu vou representar isso aqui? Vou representar a ligação. Vou colocar ela reta, vou colocar para baixo, vou colocar para cima. Eu escolhi colocar para cima. Eu até poderia ter colocado ela aqui para baixo, mas a representação da minha molécula ia ficar virada assim, tá? Então, para seguir a lógica dessa aqui, vou colocando ali para cima. Olha a tinta escorrendo. Para terminar a nossa representação, falta mostrar quem? Esse carbono aqui. Então, esse carbono, o que a gente observa? Ele está ligado diretamente a este carbono aqui do meio. Então, o que liga este carbono neste? Essa ligação simples aqui. Então, o que falta fazer ali é o tracinho dessa ligação, que eu venho, então, puxo aqui para baixo. E acabou. Temos essa cadeia aí, lindamente representada na fórmula de linhas, que é muito mais simples de fazer do que ficar desenhando todos esses átomos, né, letrinhas aí. O que é importante que a gente seja capaz de fazer também é sair da fórmula de linhas e chegar nas outras fórmulas estruturais. Vou colocar aqui uma molécula que tem a ligação dupla, fazendo errado. Falei que a gente ia sair de linhas, estou desenhando sem ser por linhas. Vamos usar uma ligação dupla para a gente ver como que essa ligação ela é representada na fórmula de linhas. Então, o que acontece? Se isso aqui não fosse fórmula de linhas, eu teria ligação dupla, carbono-carbono. Já que é uma fórmula de linhas, eu vou simplesmente fazer o quê? Retirar os carbonos que estão ali, certo? Para continuar essa representação, eu faço os tracinhos, os matinhos e não sei o que a gente já conhece, tá? Então, pronto, terminei aqui a representação da minha cadeia de linhas. Vamos converter linhas numa estrutural mais completinha aí, tá? Então, esse iniciozinho aqui ficou simples, que eu já tinha começado ele. Então, vejam que quando a gente está fazendo linhas, a gente mantém lá o segundo tracinho da ligação dupla e o outro tracinho, ó, ele faz parte desse desenho contínuo da cadeia, tá? Então, vai ficar aparecendo que tem uma coisa solta assim, mas eu não posso esquecer que isso aqui representa a ligação dupla.
não significa que eu tenho um outro carboninho nessa pontinha que aparentemente está solta, não, tá? Então, o que eu vou fazer? Como a gente já tinha começado, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Então, carbono, carbono. Entre esses carbonos, eu tenho ligação dupla. Coloco lá meus tracinhos. Deste carbono para este carbono, eu tenho uma ligação simples. Eu posso escolher manter essa ideia do matinho, eu vou fazendo retinho em sequência, vou colocar retinho, tá? Então, essa ligação eu vou representar colocando um tracinho, e aí eu cheguei nesse carbono. Deste carbono para este, eu tenho mais uma ligação simples, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tracinho, vocês viram que eu tinha esquecido de desenhar ele, né? Tracinho, quarto carbono, ó. Então, 1, 2, 3, 4, eu tô aqui. Deste carbono para este, eu tenho mais uma ligação simples, carbono. Pronto. Representei todos os carbonos? Não, tá faltando quem? Esse aqui, ó. Então, não posso esquecer que pontinhas soltas representam carbono. Então, seguindo aqui a contagem da cadeia, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, no quarto carbono, eu tenho mais um carbono aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Cheguei nesse carbono, a ligação dele, posso deixar daquele jeito ali? Não, assim, poder até pode, poderia, tá. Mas já que eu tô saindo da ligação, da representação por linhas, eu vou representá-lo também. Porque lembrando, quando a gente deixa o tracinho sem nada, eu tô indicando que tem um carbono ali, né? Acabou? Não, ainda não. Vou completar os hidrogênios para ficar uma representação um pouco mais completa. Então, para este carbono aqui, que já tem dois compartilhamentos feitos, ainda faltam 2. Então, H2. Esse carbono já tem 3 compartilhamentos acontecendo, então falta um compartilhamento. Vou colocar o hidrogeninho dele aqui. Este carbono aqui já tem 2 acontecendo, então eu vou colocar os 2 que ainda faltam. Este carbono aqui já tem 3, então falta um compartilhamento, pronto. Esse aqui de baixo tem apenas um compartilhamento aparecendo, faltam 3, coloco ali CH3. Esse carbono tem apenas um, coloco os 3 que faltam. Aí pode vir a dúvida, mas por que eu coloquei só hidrogênio ali? Na minha representação de linhas, só tinha carbono e hidrogênio. Se tivesse aqui oxigênio, nitrogênio, ou sei lá mais o que, estaria representado. Então, se não tem um outro átomo diferente apresentado aqui, significa que eu só tenho carbono. Vocês conhecem o Hans, gente? Olha o Hans. Significa que eu só tenho carbono, hidrogênio e pronto. Então, o que tá faltando de ligação aí corresponde a carbono, a hidrogênio. Aí, vamos analisar essa representação aqui. Vejam que aqui eu fiz uma mistureba de representações. Mistureba por quê? Representei daquele jeito que a gente faz a representação plana, estrutural plana por traços, né? Aqui, ó, aqui e aqui. Aqui já tá a representação condensada, então a gente tá com a estrutural parcialmente condensada, né? E aqui ainda coloquei esse hidrogênio para baixo, assim, ao invés de colocar ele no meiozinho da cadeia. Posso fazer isso? Posso. Como eu falei com vocês, eu nem sei mais em que momento, a gente pode utilizar essas várias formas de representação juntas. Então, dependendo do que eu estou fazendo na minha cadeia, por exemplo, eu só quero evidenciar a ligação dupla. Esse lado todo aqui da cadeia eu poderia fazer ele representado de forma condensada, não teria problema. Então, assim, o que vai me fazer decidir por qual forma de representação utilizar vai ser o meu objetivo, para que eu estou fazendo aquela representação. Ou no caso, o que a minha prova está me pedindo, o exercício está me pedindo, ok? Bom, é isso. De representação, basicamente é isso. Então, na apostila também tem exercícios sobre representações de cadeia. Depois eu vou ver se eu faço uma lista só disso, não sei, porque é importante vocês conseguirem fazer essa leitura. Então, bater o olho nisso aqui, entender o que está querendo dizer, entender que isso aqui são representações diferentes para a mesma cadeia. E é
importante também vocês conseguirem fazer os desenhos dessas cadeias, porque em alguns momentos vai ser necessário vocês mesmos chegarem nessas representações. E as provas, por aí, infelizmente, não podemos esquecer dos vestibulares, o Enem, por exemplo, o Enem adora orgânica e representação de cadeia orgânica despenca no Enem. Então é importante que vocês tenham bem claro como ler isso aqui, tá? Que assim, é uma nova forma de linguagem, uma linguagem puramente química, né, que a gente está começando a ver agora, tá? E a gente vai usar ao longo de todo o nosso estudo de química orgânica, ok? Então até a próxima aula. Beijo pra vocês.